Então vamos lá mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem simples, vai ser bem rápido, que é como escrever a constante de equilíbrio. Então se a gente pensar na seguinte reação, PCl3, lembrando que ele é gasoso, ele reage com Cl2, que também é gasoso. Pera lá, deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Ó, beleza. Setinha aqui do equilíbrio químico. Isso vai formar o PCl5. PCl5. Então, olha só, a equação está balanceada? Tá. Porque você pode ver que tem um átomo de fósforo dos dois lados da equação e 5 átomos de cloro dos ambos os lados da equação. Então, beleza. Como é que eu posso escrever o Kc? Né? A constante de equilíbrio em termos da concentração molar, ou seja, a concentração em quantidade de matéria, ou seja, a concentração em mol por litro. Então, basicamente, vai ser o quê? Vai ser a concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. E aí, a concentração dos reagentes será multiplicada um pelo outro. Então, beleza, muito simples, né? Então, nesse caso aqui, olha só, que facilidade, né? Muito tranquilo, não teve nenhum mistério, né? Agora, vamos pensar aqui, se fosse outra equação. Se fosse uma equação que ela tenha, por exemplo, né? Ela tenha água no meio. Vamos pensar aqui, a reação de ionização do ácido acético. Então, aqui, ó, o ácido acético, nesse aqui nos reagentes, ele está aquoso, ele reage com a água. Qual é o estado físico dela? Líquido, né? Que aí vão reagir e vai formar quem? Vai formar o acetato, que é aquoso, e vai formar quem também? H3O+, que é aquoso. Ok? Então, tá. Beleza. Como é que eu vou escrever isso aqui? Isso aqui, no caso, é a constante de acidez, né? Então, é o que a gente chama de Ka. O Ka, ele vai ser a concentração dos produtos. Quem que é o produto? O acetato, que é o CH3COO-, vezes a concentração de H3O+. Tudo isso dividido por quem? Pela concentração CH3COOH. Perceba que a água não vai entrar. Por que a água não entra? Porque ela é líquida. Líquidos e sólidos puros não vão entrar na constante de equilíbrio porque eles apresentam concentração constante. Então, é como se eles já estivessem embutido aqui no valor de K, ok? Então, neste caso, quando se trata de um líquido puro, né? Então, não vai ter essa participação na constante de equilíbrio, certo? Então, se a gente for ver um outro caso, né? Se a gente estiver vendo o caso de um sólido aqui, né? Um sal, o cloreto de prata. O cloreto de prata, perceba, ele é sólido, aqui vai se dissociar, né, em Ag+, quando estiver em água, né? E Cl-, o íon cloreto. Neste caso, isso aqui é um outro tipo de constante, né? Como é que a gente escreve essa constante? Percebam que essa constante é uma constante do produto de solubilidade, desse caso, desse sal, ok? Vai ser, então a gente vai se referindo, é uma forma da gente expressar o quanto que esse sal vai ser solúvel, certo? Então a gente chama, né, como vocês já devem ter visto, que é o KPS, né, o constante de produto de solubilidade. Como é que a gente vai representar isso daqui? Vai ser então a concentração de Ag+,
mais a concentração, não, mais que mais, gente do céu, que coisa horrível, vezes a concentração de Cl-. E o AgCl lá vai entrar? Não, não vai. Por quê? Porque pelo mesmo motivo que a água não entra na constante de equilíbrio. Tem um sólido ali, né? O fato dele estar no estado sólido faz com que a concentração dele seja constante, porque a gente estaria falando da concentração dele nele mesmo. Então, nele mesmo é sempre constante, né? Não vai variar isso. Então, essa aqui, né, seria a constante de equilíbrio, que seria o que a gente chama de KPS, né? Seria o Kc, só que para esse tipo de situação aqui, ok? Tá, professor, mas é só isso? É simples assim? É simples assim, né? Não tem muito segredo, ok? Vamos ver agora, porque olha só. E se fosse um outro caso, né? Fosse o caso de... Vamos pensar aqui. Ó, deixa eu trocar aqui e voltar para a canetinha azul. Olha só. SO2 reage com O2. Ó, perceba que isso aqui é gasoso. Isso aqui também é gasoso. E aí vai reagir com 2SO3. Tá balanceado corretamente isso aqui? Tem 2 enxofres de um lado, 2 daqui desse lado, tananã, né? Tá, 4 oxigênios aqui, mais 2 aqui, 6. 2 vezes 3, 6. Ok, tá balanceado, né? Então, ok. Como é que a gente vai escrever o Kc, né? A constante de equilíbrio aqui para esse caso? Vai ser, então, a concentração do SO3 elevado ao quadrado. Perceba que eu tenho que usar isso daqui, ó. Os coeficientes estequiométricos, eles vão virar expoentes na constante de equilíbrio. Nossa, sabe de uma coisa? Eu vou até botar aqui de vermelho, para a gente poder ver bem essa diferença. Então, e aí, olha só aqui nos produtos, na parte de baixo da fração, né, vem a concentração dos reagentes. Então, vai ser o SO2, que aí também vai ser o quê? Vou colocar em vermelho, por quê? Por causa desse 2 aqui, ó. Vezes a concentração de O2. Tá, a concentração de... O O2, no caso, ele não tem um coeficiente. Na verdade, quando não tem, é 1, né? Então, até colocar esse 1 aqui seria o 1 daqui. Mas aí você pode deixar sem, né? Você não precisa representar, né? É desnecessário, certo? Ok? Então, essa seria uma forma da gente representar a constante de equilíbrio para esse tipo de situação, né? Que você vai ter ali reagentes e produtos que apresentam ali coeficientes estequiométricos diferentes de 1, né? Não pode esquecer, tá, gente? Então, o coeficiente estequiométrico, ele vira o expoente daquela substância na constante de equilíbrio, certo? Tudo bem com isso? Bem, existe um outro tipo de constante de equilíbrio também, né, que é importante, né, que a gente... Já que a gente está falando aqui de constante de equilíbrio, né, vamos falar de mais algumas, né? Olha só. Vou fazer... Não, eu quero fazer de azul. Qual eu estava fazendo para seguir um padrão. Então, olha só. Se a gente pensar no caso do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, vamos pensar que ele está dissolvido em água, está na forma aquosa, aí ele reage com H2O, numa reação que a gente chama de hidrólise. Ele vai sofrer hidrólise? Será que todos os íons dele sofrem hidrólise? Acho que não, né? Então, olha só. Eu já botei um Na+, o Na+ não vai sofrer hidrólise, por quê? Porque a gente poderia falar disso num outro momento, né? Mas a hidrólise, ela só vai acontecer com íons que são oriundos, né, que são derivados de ácidos e bases fracas. O Na+ veio de uma base forte, então não pode ser. Então, nesse caso, olha só, a gente tem aqui, então... Nossa, esse aqui ficou feinho, coitadinho. Olha, vamos apagar aqui, fazer de novo. Esse aqui...
Nossa, aqui merece ser refeito. HCO3, aqui está aquoso. Então, menos em cima. Ok? Então, neste caso aqui, né, o N2CO3, que está na forma aquosa, reage com a água, que está na forma líquida, produzindo Na+, HCO3- e OH-, né? Todos eles na forma aquosa. Isso daqui, nesse caso, é uma reação de hidrólise. A hidrólise desse sal do bicarbonato de sódio. Mas quem que sofre a hidrólise de fato? Não é o sal, né? Na verdade, vai ser ali os íons dele, né? Então, mas aí, olha só, você tem dois tipos de íons aqui nesse caso, né? Você tem o Na+, e o CO3-, né? O íon carbonato e o íon sódio. Só que ambos vão sofrer hidrólise? Não, só vai sofrer hidrólise aquele que veio de um ácido fraco, no caso, né? Por quê? Porque o Na+ veio de uma base forte, veio de hidróxido de sódio. Então, não vai ser ele que vai sofrer hidrólise. Neste caso, então, a gente vai ter ali o HCO3-, porque ele, perceba, o CO3-, quando ele sofre hidrólise, ou seja, ele reage com a água, ele vai ganhar um hidrogênio, e vai ser hidrogenado, vai ser protonado e vai formar aqui o HCO3-, ok? Tudo bem com isso? Então, como é que a gente escreveria essa constante? Essa constante aqui a gente chama de KH, que é a constante de hidrólise. Então, vai ser a do Na+, elevado ao quadrado, vezes HCO3-, vezes OH-. Então, tudo isso dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? No caso, só vai entrar o carbonato de sódio. Por quê? Porque ele está na forma aquosa, né? A água, como ela é um líquido, né, não vai entrar nessa constante. Ok? Então, bem simples isso, né? Esse é o KH. E o último tipo de constante que a gente precisa ver, né? Só passando, já vimos praticamente tudo aí, né? É a da água, né? Da autoionização da água, né? No caso aqui, a água, quando ela reage com ela mesma, ela vai formar H3 ou mais e OH-. Perceba que uma molécula de água ela acaba doando um próton, né, um H+, para outra molécula de água. E aí, com isso, né, tem a constante de equilíbrio, nesse caso, ela é chamada de Kw. Okay? O Kw, nesse caso, vai ser a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. As águas, obviamente, elas não vão entrar. Então, basta escrever isso daqui. O Kw vai ser isso, a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. Existe uma outra forma da gente escrever isso, que seria, né, se a gente tiver, mas aí depende de como que a equação vai ser representada, né? Vamos pensar numa outra situação possível, que seria essa daqui, ó. Seria apenas o H2O. O H2O virando H+, e OH-. Nesse caso, a equação está balanceada, está tudo certinho aí, né? Mas aí o que acontece? Neste caso, né, o Kw ele vai ser apenas a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. É porque, após aquele fato de que o H+, ele é muito instável, né? Então ele não existe de fato assim sozinho, né? Ele sempre vai estar se ligando a uma outra molécula de água, né? Virando o íon hidrônio, né? O H3O+, né? Então, o H+, então a autoionização da água ela pode ser representada, né, dessas duas formas, né? Ou usando H+, ou usando H3O+, ok? E aí você tem essa pequena diferença na representação, né? É essencialmente a mesma coisa, mas é uma representação diferente para o mesmo fenômeno. Ok, gente? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos, gente. Fique com Deus.